Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bom, eu sou a Nicole e esse é o terceiro vídeo da série de vídeos sobre o resgate da Tóquio. Se você ainda não assistiu as partes 1 e 2, eu vou deixar aqui nos cards, eu sugiro que vocês assistam primeiro, porque esse é o relato de tudo que aconteceu, mas tem também o vlog. Eu filmei o máximo que eu pude de todas as etapas, de tudo que ela passou, então tá bem completinho. Assistam as partes 1 e 2 também. Eu resolvi contar nesse relato uma visão muito mais da minha perspectiva de como eu encarei tudo o que aconteceu e também dos sentimentos de medo, de tristeza, de pena e e até de alegria que eu fui sentindo no decorrer de tudo que aconteceu. Então, nos vlogs eu gosto de focar muito a realidade de tudo que está acontecendo e aqui eu vou contar realmente sobre sentimentos e sobre uma perspectiva minha. Bom, tudo começou por culpa de um gato meu. Eu tenho 3 gatos, o Negão, o Salem e a Maisie. E o Negão, ele é um gato que ele era de rua e ele se adotou, basicamente. Ele entrou na minha casa simplesmente e não quis mais sair. Só que ele tinha esse costume de querer ir pra fora, porque ele era de rua, então ele estava acostumado com a rua. E aí ele queria muito, ele ficava desesperado pra ir pra fora. Até hoje ele é assim, mas hoje a gente não deixa. E às vezes a gente deixava ele dar uma voltinha. Muitas vezes ele e os outros gatos, a gente deixava eles saírem, mas eu ficava no quintal junto com eles, controlando tudo. Mas o Negão, uma vez ou outra, a gente deixava ele sair sozinho e sem a gente ver. E o que eu não aconselho que vocês façam e o que a gente não faz mais. E aí teve um belo dia que eu deixei ele sair de manhã, porque ele fica miando a casa inteira, ele fica gritando, ele fica desesperado pra sair. Realmente é atormentador quando ele realmente quer sair. E aí eu deixei ele sair. Só que dessa vez, acho que foi a terceira vez que eu deixei ele sair e ele demorou pra voltar. Só que ele demorou muito pra voltar, ele realmente não voltava e eu comecei a ficar muito preocupada porque eu sou super paranoica, eu fico muito preocupada com meus gatos, por isso que eu não deixo eles saírem, né? E aí cometi o erro de deixar o Negão sair. E quando foi por volta de 1h da tarde, meio-dia, 1h da tarde, eu resolvi começar a ir atrás dele. E aí eu começo a vasculhar o quintal, chamar ele, tem um terreno aqui do lado da minha casa que não tem nada nele, é só mato, então às vezes ele fica lá. Comecei a chamar, procurar e comecei a entrar em pânico e fui andar na rua pra procurar ele. Eu não costumo andar na minha rua, eu não costumo andar na rua, na verdade, porque, sei lá, eu não tenho esse costume. E a minha rua ela é sem saída, então eu entro na minha rua, venho até minha casa e depois volto. Eu nunca passo da minha casa, nunca vou pro fim da rua. Eu nunca fiz isso, nunca. Nunca passei da minha casa a pé, juro por Deus. E aí esse dia eu tava tão preocupada que eu resolvi ir andar um pouquinho mais sentido fim da rua, porque geralmente ele ia pra aquele lado. E aí, quando eu passei o terreno que tem do lado da minha casa e estava próximo à casa seguinte, que tem depois desse terreno, que é de uma conhecida da minha família, eu vi um cara, um rapaz, com a filha, do outro lado da rua, em frente a essa casa da minha vizinha. Ele tava descendo do carro com a filha e ele falou: "Olha, filha, é um gatinho." Ele apontou pro outro lado da rua, no jardinzinho dessa moça que mora na frente da casa dele, da minha vizinha. Ele apontou e falou: "Olha, é um gatinho." Eu falei: "Nossa, deve ser o Negão, deve ser o meu gato, né? Seria muita coincidência ele ver um gato e não ser o meu." Daí eu fingi que não tava olhando pro mesmo lugar que ele apontou. Só que depois que ele entrou, eu fui lá, dei uma olhada, voltei pra minha casa, fiquei com aquilo na cabeça, fui lá de novo e comecei a olhar pra dentro do quintal da mulher. Só que ela tem cachorro grande. Eu sempre escuto eles latindo, dá pra ver eles da minha janela, então eu fiquei preocupada com isso, né? Vai que ele tava lá dentro. Daí procurei, olhei, até que eu vi do lado de fora da casa dela, no jardinzinho que ela tem, um gatinho, preto e branco. Parecia ser filhote e tava paradinho assim. Falei: "Ai, que bonitinho." Daí o cara também saiu de casa com a filha pra ir ver. Aí ele falou: ele tá machucado." Ele, não sei como que ele deduziu isso, não sei se ele tinha visto de perto. Aí eu falei: "Será?" Aí eu fui lá ver perto, fui querer fazer carinho, fui chegando perto assim. E a mulher dele também saiu. A mulher dele é apaixonada por gato, cachorro, por bicho em geral. Ela resgata, ela cuida. E aí ele chamou pra ela ir ver. Aí ela já começou a ficar desesperada. Eu não posso ter outro gato e tal, mas ela queria pegar pra cuidar e ela não podia, porque ela já tinha 4 gatos e tal. E aí eu fiquei obcecada pelo gato, comecei a ficar perto dele. E aí a gente sentou lá na calçada, eu fui buscar, vim em casa, busquei sachê, busquei ração, ela buscou água, a gente ficou ali por perto. Até que, eu tô falando o gato porque eu não sabia que era fêmea ainda. Até que o gatinho levantou
pra se esconder mais pro fundo dos arbustos. Tinha uns, tipo, uns coqueiros lá. Eu mostrei isso no primeiro vlog, que eu fui até lá de novo pra mostrar onde ela tava. Na hora que esse gatinho levantou, deu pra ver a pata pendurada. Gente, tava, assim, 5 vezes o tamanho de uma pata normal. Nos vídeos e fotos não dá pra ver tanto, porque não dava pra tirar muita foto. Mas a pata dela tava, tipo, desse tamanho de inchada, assim, sabe? Só a parte da frente mesmo, onde fica as garras, assim. E aí eu fiquei um pouco desesperada, porque tava roxo, vermelho, tipo, gangrenado, muito inchado e com sangue, molhado, assim, né? Por enquanto foi o que eu tinha conseguido ver. Daí ela foi pro fundinho, parecia que ela era muito pequena, foi pro fundo lá e ficou lá. Aí a gente começou a tentar imaginar o que faria, né? A gente não sabia o que fazer, porque era quarentena já. A gente sabia que pra qualquer tipo de procedimento que fosse fazer no gato ia gastar muito dinheiro e a gente já tá em quarentena, muita gente não tá trabalhando, eu não estou trabalhando, então eu não tenho salário mais. E a moça lá também tava na mesma situação e aí eu comecei a ficar preocupada, porque eu não iria ter coragem de deixar o gatinho ali daquele jeito, mas ao mesmo tempo a gente não tinha condição de ajudar de verdade. Então a gente começou a procurar alternativas. Uma das alternativas era ela começar a mandar mensagem pra todo mundo que ela conhecia, e eu comecei a ligar em vários veterinários. Eu liguei até em um que tem em Osasco, que é um hospital público para animais, só que também era longe, aí eu liguei, eles não atendiam, e aí os veterinários que eu liguei, eles falaram que iam cobrar 100%, que não ia ter ajuda nenhuma, o que eu achei um pouco desumano da parte deles, porque eu acho que se eu fizesse uma faculdade, eu não quero julgar aqui, mas se eu fizesse uma faculdade de medicina veterinária, eu acho que eu ia morrer de fome, porque eu ia querer fazer de graça. Eu acho que eu jamais iria ter coragem de deixar de atender um bichinho, ou de cobrar 100% de um bichinho que tá morrendo, sabe? Enfim, é difícil julgar. Liguei e todos falaram que ia cobrar 100%. Daí, eu e o Rafa, a gente foi numa veterinária que tem aqui perto da minha casa, que não é a que a gente tá acostumada, mas a gente foi lá pra ver se ela conhecia alguém que pudesse dar algum tipo de auxílio, algum tipo de ajuda, ou algum veterinário público, enfim. Ela falou que só conhecia o que tem em Osasco mesmo e que ela não podia fazer nada pra ajudar, que eles não tinham desconto nenhum. Também bem fria em relação a isso, que eu fiquei bem chateada. E eu fui começando a ficar muito nervosa, muito mesmo. E o Rafa tava trabalhando esse dia na minha casa, ele tava fazendo reunião, ele tava super ocupado com o trabalho dele. E eu fui ficando mais nervosa ainda, porque ele não podia estar lá comigo me ajudando e dando apoio e me ajudando a pensar. E fui ficando muito nervosa. Daí essa minha vizinha, ela mandou mensagem pra uma conhecida dela, parente, eu acho que era veterinária, e ela perguntou quanto que ela gastaria se ela fosse assumir isso, e ela falou que seria por volta de R$ 2.000, porque provavelmente teria que amputar, ela tinha mandado fotos pra ela falou que provavelmente teria que amputar, e os gastos com esse tipo de cirurgia seriam muito altos, e aí ela deixou a gente mais desanimada ainda. E ela falou que era pra gente deixar a gata lá. Uma veterinária falou que era pra gente deixar a gata lá, porque se a gente pegasse, não ia ter jeito. E isso eu comecei a ficar mais desesperada ainda. Vocês vão notar que provavelmente eu vou falar muito sobre o que eu senti. Espero que vocês não se incomodem. Eu não quero soar egoísta em relação a isso, porque o que importa é o que a gata sentiu. Mas eu vou contar esse relato na minha visão, em tudo que eu senti. Então, em muitos momentos, eu vou falar muito sobre os meus sentimentos. E eu quero deixar claro que o que importou o tempo todo foi ela, tá? Por mais que eu esteja voltando pra mim e isso pareça muito egoísta e egocentrista, é só uma forma de contar a história, tá? Mas o tempo todo a gente focou muito na gata, então foi ela que importou o tempo todo. Agora que eu tô me permitindo falar sobre o que eu senti. Passaram-se mais ou menos 2 horas da gente sentada na calçada, olhando pra ela, tentando dar comida, água e tentando puxar ela pra cá, né, atrair ela pra fora do arbusto pra gente pelo menos colocar numa caixinha, levar pra dentro de casa, ela ia levar, ela ia tentar, né, até então ela ia ficar com a gata, ela ia levar pra dentro da casa dela, colocar numa caixinha, dar, sei lá, o que ela ia fazer, dar um remédio pra dor, a gente tentou dar dipirona, a veterinária falou, né, a menina ela falou pra gente tentar diluir um pedacinho de um comprimido de dipirona para passar pelo menos a dor. A gente tentou fazer isso, até que ela comeu um pouco, mas não sei se deu muito certo. E eu fui buscar a caixinha de transporte, uma que eu tinha, coloquei lá e a minha vizinha, ela conseguiu colocar a gata dentro da caixinha. Ela foi encurralando ela até conseguir que ela entrasse dentro da caixinha de transporte. Quando ela entrou, eu simplesmente decidi pegar a caixinha, colocar no carro e levar pro veterinário. Simplesmente sem saber o que ia dar, porque como que a gente ia fazer, eu não conseguia pensar em nada. Eu falei, eu vou levar ela para uma consulta, eu vou pagar a consulta
e a gente vê o que acontece. O que eu não posso fazer é deixar ela aqui. E aí eu entrei no carro e tava indo pra levar na clínica veterinária que eu estou acostumada, que ela é um pouco mais cara que o normal. Mas eu ia pagar, acho que é R$ 80 a consulta. Eu ia levar lá e pronto. Sabia que eu não tinha condições de pagar tudo, mas eu ia ver o que acontecia. Na hora que eu entrei no carro, eu falei com a minha mãe, liguei pra minha mãe, ou ela me ligou, não lembro. E ela falou assim que ela conhecia uma moça da Secretaria de Saúde aqui de Bugaçu e que ela tinha falado com ela e ela falou pra eu ir lá na Secretaria de Saúde, contar tudo, né? Ela ia estar me esperando pra eu contar como que aconteceu tudo. Eles iam fazer um ofício, gerar um ofício. O tipo de pergunta que eles me fizeram foi onde que eu encontrei o meu endereço, o endereço que eu encontrei, em que estado que estava o animal, tipo, todas as minhas informações pessoais e informações de como tudo aconteceu. E aí eles registraram tudo isso e fizeram um ofício pra eu levar na clínica veterinária filial que eles tinham lá, parceiro que eles tinham, que eles iam provavelmente cobrir os principais procedimentos. Eu tinha filmado essa folha inteira e no vlog, durante o vlog eu fui filmando, mostrei tudo que estava escrito e tal, só que depois eu tive que meio que embaçar um pouco a imagem, ainda dá pra ver, mas eu tive que embaçar um pouco porque eu vi que aparecia o nome da clínica e eu não queria porque eu não tava tão contente assim com tudo, então eu não queria que aparecesse e também tinha os meus dados lá, então eu dei uma borrada e não ficou tão legal a imagem porque eu não queria que aparecesse de forma tão clara, tá? Aí a gente foi lá, saiu o papel, eu só precisava de RG e comprovante de endereço, se você for tentar fazer isso. Não é fácil conseguir, tá? Não é sempre que eles fazem, não é por todo motivo que eles fazem. Aí a gente levou na clínica veterinária, não é uma clínica que eu já tinha ido antes, mas o veterinário lá é conhecido da minha família há muitos anos. Eu vou tentar pular um pouco todos os detalhes dessa parte, né, mas vou contar meio por cima. A gente chegou, na hora de fazer o cadastro, a moça já perguntou o nome que a gente ia dar pro gato, e eu não tinha nem ideia, porque eu não sabia nem se eu ia ficar com gato, na verdade eu não ia ficar com gato, não tinha como, e também eu não sabia se era macho, se era fêmea, eu não sabia nada. Só que de início ela insistiu e eu falei Tóquio. Eu falei, o nome vai ser Tóquio. Se for fêmea é Tóquio, se for macho é Tóquio e pronto. O Negão eu queria que chamasse Tóquio e não pegou o nome. Tanto que eu não escolhi o nome Negão. Foi minha mãe, eu não gosto muito desse nome, mas não era pra ser assim. E eu tentei chamar ele de Tóquio por muito tempo e não colou, não rolou. Aí escolhi o nome de Tóquio pra ela. Aí levaram ela pra dentro da sala lá, colocaram numa mesa, aquela mesa tipo de inox, sabe? De veterinário mesmo. E ela tava assim, muito, 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 muito magra, desidratada, morrendo mesmo. A primeira coisa que eu não gostei, logo de cara, é que eu tava muito abalada porque eu não tinha a menor ideia do que fazer. Eu não tenho costume, todos os gatos que eu tenho são gatos saudáveis. Eu adotei os 2 dos meus gatos, os primeiros, ainda bebês, então eu fui tendo todo aquele processo de tomar a decisão e de cuidar. Levei no veterinário, tomaram remédios, mas eram coisas normais. O Negão, ele já entrou na minha casa, já tava de boa, a gente só foi dar vacina e vermífugo e tal, então eu não tinha tido essa experiência de resgate, eu não tinha tido essa experiência de correr riscos, de coisa séria. E aí eu cheguei lá e eu estava bem abalada, até porque eu não tinha comido, era um dia que eu não tinha, era 3, 4 horas da tarde, eu não tinha comido nada ainda. E não tinha conseguido almoçar porque eu tava em função lá da gata. E eu já tava há mais de 2 horas com aquilo na cabeça, preocupada, né? E com adrenalina, assim. Então eu já cheguei lá com um pouco de vontade de chorar, um pouco ansiosa. O que eu esperava encontrar? Esperava encontrar pessoas acolhedoras, né? Que fossem me acalmar, que fossem me explicar tudo o que ia acontecer, que fossem tentar controlar a situação. Chegando lá, o clima estava muito tenso, as pessoas não estavam sendo carinhosas, as pessoas não estavam sendo acolhedoras, tava todo mundo meio não querendo fazer nada, principalmente porque eu levei um ofício da prefeitura, então eu acho que eles estavam duvidando, eles estavam achando que era mentira, eu vi que eles estavam achando que era mentira, porque eles me perguntaram várias vezes para eu repetir a história de como aconteceu, da onde que eu encontrei, e aí eu falava onde eu encontrei, e ela falava, mas me conta como que era, e que lugar da sua rua, como que você achou? Então, começaram a fazer muita pergunta repetitiva, meio que me testando, perguntando a história de versões, de ângulos diferentes pra ver se eu tava mentindo, e eu fui ficando mais nervosa ainda. E aí quando a gente entrou na sala e era pra tirar a gata de dentro da caixa, que nem fui eu que coloquei, a moça que tava lá, eu não sei se ela era veterinária ou não, ela pediu pra eu tirar a gata da caixa. A gata machucada, sangrando, pediu pra eu tirar da caixa.
E eu falei, não, eu não tenho coragem de tirar. E vai que ela me morde, porque ela tinha mordido a minha vizinha. Ela já tinha mordido, ela foi muito agressiva porque ela estava com dor, então ela estava se defendendo e com medo. E eu falei, não, eu tenho medo dela me morder. Ela falou, mas quem que colocou ela na caixa? A moça falou bem, ríspida, né? Mas quem foi que colocou ela na caixa? Eu falei, foi a minha vizinha, não fui eu que coloquei. Aí eu falei, mas não é você que tem que tirar? Ela, não. Aí eu fui chamar o Rafa, porque só podia entrar uma pessoa, eu fui chamar o Rafa. E eu falei, amor, vai lá, tem que tirar o gato da caixa. Eu não vou tirar da caixa, eu não tenho coragem, né? Eu tenho medo. E vai que eu machuco, eu tava agoniada. Aí ele foi lá, ele também não quis tirar da caixa. Ele falou, não, você que tem que tirar, né? Então já começou aí, eu fiquei muito nervosa. Nessa hora eu fiquei muito nervosa porque eu não sei qual que é o procedimento nesse caso, mas eu encontrei o gato na rua. O gato não é meu. Nunca toquei no gato na minha vida. Eu levo para uma clínica veterinária, tem pessoas lá que estudaram 5 anos, eu acho que são 5 anos, para saber lidar com as situações. Então, manusear um animal, eu acredito que seja trabalho deles, né? Ainda mais um animal machucado. Vai que eu machuco mais, eu não sei, gente, eu não sei. Eu acho que não era uma responsabilidade minha. Talvez se fosse um gato meu que tá mais acostumado comigo, confia mais em mim e eu tenha facilidade em pegar, é uma coisa, mas é um gato que eu nunca tinha visto na minha vida. Aí, eu não lembro, eu acho que foi eles mesmos que tiraram o gato da caixa e deixaram em cima da mesa. Daí chegou o veterinário, né, o dono da clínica, e que é conhecido da minha família, e aí ele começou a tentar resolver as coisas, já foi falando o que ia fazer, já decidiu que ia ter que amputar, falou que ela estava desidratada, que ela estava com mais de 38, quase 39 de febre, ela estava com 1,8 kg e ela tinha por volta de 8 meses. Ele foi fazendo as análises lá e falou que não ia dar para amputar naquele dia, porque já estava tarde, então ia fazer um curativo, ia limpar a pata dela, e aí enfaixar tudo e dar medicação e tal, soro, para amputar no dia seguinte, 11 horas da manhã, ele tinha definido isso. Então, o primeiro atendimento que ela teve foi, primeiro ela aplicaram injeção de, tipo um calmante, pelo que eu entendi era pra ela ficar grog, aí aplicaram também tramal, acho que aplicaram umas 3 vezes medicamentos diferentes, então 3 furos diferentes. Aí teve uma hora que a moça foi aplicar um outro remédio que eu nem lembro qual que era. Ela pegou a seringa, aplicou metade. Aí, depois que ela tirou, ela olhou a seringa assim e falou, melhor aplicar tudo. Furou a gata de novo e aplicou tudo. Então, ela foi furada várias vezes e eu não sei se isso era necessário. E isso foi me deixando nervosa também. E como eu não estava sendo bem tratada e eu estava muito nervosa, quando eu fico muito nervosa, eu começo a chorar. Então, eu via a gata sofrendo. Eu via eles fazendo tudo sem carinho, né? E eu via toda aquela tensão e eu tinha que ficar sozinha na sala com ela porque o Rafa não podia entrar junto. E tudo bem, eu sei que é procedimento, né? Só que aí eu fui ficando muito nervosa. Então, cada patada que eu levava, eu comecei a chorar. Eu falei, quer saber? Eles vão achar que eu sou infantil, que eu sou fraca, que eu sou uma menina e não sei o quê. Que ache, eu tô nervosa, eu tô preocupada com a gata, eu tô sendo maltratada, eu vou chorar. E comecei a chorar. Chorei, aí eu agachava e levantava, e ansiosa, e tendo uma pequena crise de pânico. E não, eu sei que eu não tava ajudando nesse caso, mas não tinha o que fazer, eu tinha que esperar. A gata tava lá, quase morrendo, as pessoas ficavam indo pra lá e pra cá, ninguém tava fazendo nada ainda, só furando ela o tempo todo. E quando eu ia pegar ela, eu sei que tem que pegar por aqui, né, por cima, assim. Mas aí pegava, arrastava ela pela mesa, arrastava pra cá, puxava pra lá, puxava pra cá. E a pata machucada esfregava na mesa, ia pra lá, ia pra cá. Tudo de qualquer jeito. E a clínica veterinária aqui, eu levo os meus gatos, eles pegam com carinho, eles conversam, eles fazem um carinho, eles sabem. E eu sei que tem veterinários que têm maneiras de trabalhar, né? Alguns trabalham de uma maneira afetuosa e outros trabalham de maneira distante, fria e profissional. E eu entendo, tá? Eles só tinham que fazer o trabalho deles. Mas o que eu quero dizer é, numa situação de tensão daquela, a forma com que tudo é conduzido diz muito, sabe? É muito importante. Principalmente quando você acabou de passar por uma situação de estresse tão grande. Eu tava muito preocupada. Eu não sabia se ela ia morrer ou não. Eu não sou profissional igual eles, então eu não sabia separar isso. E não teve um momento de conversa pra me acalmar. Todo tipo de conversa que tinha voltada pra mim, né? Que era a pessoa responsável pela gata ali, era com deboche, sabe? Era com um tom de voz
sem paciência. Era assim. E eu sei que muita gente vai defender o jeito que eles fizeram tudo isso, mas eu tô falando a minha visão e eu posso falar a minha visão do jeito que realmente aconteceu. Aí teve uma hora que eles pediram pra eu ficar segurando ela, né? Porque senão ela tava tentando fugir, tava tentando pular. E aí eu fiquei segurando ela e aí finalmente foram fazer a limpeza da pata. E aí que começou uma das cenas que até hoje eu tenho dificuldade, que é a hora de limpar a pata para tirar as larvas. Eu não tinha olhado com muita proximidade, eu tinha visto algumas larvas, mas eu não tinha olhado com muita proximidade, porque eu não queria ficar impressionada. Mas teve uma hora que eu tava muito próxima dela e que eu realmente vi de perto a pata dela que eu realmente foquei e vi, sabe? E eu... E esse foi o motivo de eu não ter conseguido comer naquele dia, nem no dia seguinte direito, de ter ficado vários dias sem conseguir comer. E é uma imagem que vem na minha cabeça até hoje, já faz 3 semanas. É uma imagem que do nada brota na minha mente e eu tento expulsar a qualquer custo, mas é muito difícil, porque é muito impressionante pra mim ver do jeito que eu vi. Você vê uma foto e um vídeo é uma coisa, mas você vê do jeito que eu via é uma coisa muito impressionante. A pata dela tava mais ou menos desse tamanho e dava pra ver a bundinha das larvas. Ai, é muito difícil contar isso, porque eu acho que eu tenho tripofobia. Acho que a tripofobia é aquela fobia de buracos e pontos e tipo uma colmeia. Eu tenho esse tipo de fobia. É uma fobia que dá vontade de chorar, dá gastura, dá agonia, dá vontade de sair correndo, dá vontade de gritar. Eu tenho isso. Há anos eu sei que eu tenho isso. E aí, se vocês pesquisarem, eu aconselho que não pesquisem, mas se vocês jogarem esse nome no Google, vocês vão entender mais ou menos o que é. Então eu tenho essa fobia. E aí eu vi a pata dela não tá bem inchada assim, e eu vi a bundinha só das larvas, que elas estavam lá dentro da carne, fazendo assim, sabe? Porque a larva ela fica bombando, é como se ela ficasse fazendo assim, né? Então eu vi só a bundinha delas fazendo assim, ó. Tipo, assim. Milhares. Eu não sei dizer quantas tinha. Mas tinha muita, 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 muita. Não dá. Tinha mais de 100, eu acho. E aí foi segundos que eu vi aquela imagem, porque logo eu tirei o olho, mas eu nunca mais esqueci, eu nunca mais vou esquecer. Elas eram cinza, era tudo cinza, tava cinza a pata dela inteira, e eu achava até então que era o pelo molhado, aquilo. Mas não era o pelo molhado, na verdade não tinha pelo ali, eram todas larvas dentro da carne dela, sugando, comendo alguma coisa ali. E eu fiquei vendo, fiquei revendo aquela imagem na minha cabeça. E o cheiro era de podre, né? De algo apodrecendo. Então, desde que a gente pegou ela até então, eu tava sentindo aquele cheiro de podre no ar. No carro a gente sentia, na hora que chegou lá na sala a gente sentia, na clínica dava pra sentir aquele cheiro. E era um cheiro muito forte de carne podre mesmo. Então, foi juntando tudo aquilo, eu fui ficando um pouco tonta, fiquei um pouco mal, assim. E aí chegou o momento que eles iam tirar. Aí eles foram tirando, elas eram enormes, pareciam pequenas na hora que eu vi, porque elas estavam dentro da carne. Mas depois que eu vi na bandejinha, eu tento deixar foto aqui, depois que eu vi na bandejinha, elas eram grandes, muito, muito grandes. E quando eu tinha visto, parecia que elas tinham tamanhos diferentes, mas eram todas do mesmo tamanho grande. Eu não almocei ainda, não comi nada hoje ainda, já vai dar meio-dia, eu não comi nada ainda, então eu não sei nem se eu vou conseguir almoçar hoje. Devia ter almoçado antes de fazer esse vídeo. Aí eles tiraram uma por uma com a pinça e parecia que eles queriam me impressionar, sabe? Aí eu tinha saído da sala, eles tinham pedido pra eu sair, eu acho, pra alguma coisa, ela tinha ficado sozinha. Ah, não, eles tinham ido lavar as patas dela. As patas dela tava tudo muito molhada, com muito sangue e com um cheiro muito ruim. Então, eles foram lavar. E eles saíram da sala e eu saí. Quando eles voltaram, eu não voltei, eles não me chamaram. E aí, foi aí que eles tiraram as larvas. Depois disso. Aí depois eles me chamaram pra voltar lá, antes de enfaixar. Eu não sei porquê, sabe? Eu não sei por que eles me chamaram. Mas aí quando eles me chamaram, eles estavam com a patinha dela na mão assim, e eles estavam me mostrando como que tinha ficado sem as larvas, que eles já tinham limpado. Eu não sei se era necessário me mostrar, pra eu ver que realmente tinha limpado antes de enfaixar, ou se era por maldade, sabe? E aí na hora que eu olhei, tava só os ossos dela. Tinha a parte da almofadinha da pata, né? Por trás assim, e os ossos, sabe? Os ossos da mão assim. Tava aparecendo só os ossos dela assim.
E aí eles mostraram, eu falei, ah, nossa, né, caramba. Aí eles mostraram a bandejinha com as larvas. Tinha algumas, às vezes, na mesa, algumas grudadas no pelo dela. E aí eles mostraram a bandejinha, tinha um líquido com um cheiro meio forte, assim, parecia citronela. E as larvas lá ainda se mexendo dentro da vasilha lá. E aí eles falaram que agora eles iam fechar, que eles iam enfaixar. E aí eles pediram pra eu segurar ela, né? Fiquei segurando ela pelo cangote, assim, meio que apoiando a mão nela, só pra ela não se mexer. Aí eles enfaixaram a mão dela no puro osso mesmo, né? Colocaram uma gaze e colocaram uma faixa. E aí começaram a dar soro. Colocaram medicamento no soro também, não vou me lembrar quais medicamentos eram. Ela tomou 200 ml de soro. E aí, quando acabou, a gente podia levar ela pra casa. Daí a gente levou, no primeiro dia ela tava com muita dor, provavelmente, mesmo com os remédios, né? E então a gente colocou ela no box, na casa do Rafa, como ela era de rua, os meus gatos estão na minha casa, então a gente teve que levar ela pra casa dele. A gente colocou dentro de um box quadrado, que dava pra fechar, que foi muito útil. E aí ela deixou ela lá, ela não se mexia. Ela só comia muito. Desde que eu conheço a Tóquio, ela come muito. Muito, muito, muito. Daí ela ficava paradinha assim, ela comeu, mas voltou pro lugar dela. E aí toda vez que a gente aparecia perto dela, ou ia pôr a mão, ou ia chegar perto pra tentar fazer uma amizade, ela fazia aquele som de... Sabe, como se fosse atacar? Aquele som que gato faz quando tá se sentindo acuado. Daí ela miava e ficava brava e não queria que a gente chegasse perto porque ela estava com dor, então ela estava se defendendo. E ela não conhecia a gente, né? Daí passou a noite e tal. No dia seguinte a gente foi levá-la de novo. Tudo isso tá gravado, tá, gente? Aí o Rafa pegou ela, colocou na caixinha, que foi um momento de muita tensão pra mim, porque eu achei que ela ia morder, sei lá. Até então eu tinha muito medo dela morder, porque ela já tinha tentado morder algumas vezes. Daí a gente levou ela lá. Na hora que a gente chegou, já ainda tava abalada, né? Já tinha chorado várias vezes nesse tempo. Tava fraca, sem comer, tava, né, abalada. Daí a gente chegou lá na clínica e o que eu esperava era que eles falassem, olha, então ela vai dar entrada agora, a cirurgia vai ser tal hora, aí vocês podem buscar tal hora, aí vai, né, a gente avisa, o que vai acontecer vai ser isso, isso, isso. Eu esperava que eles fossem explicar alguma coisa. Daí a gente chegou, aí a gente falou, deixou, né, colocou ela lá, falou assim, já tinha assinado o papel no dia anterior, de responsabilidade, o termo lá, falou, ah, é isso. Aí eu falei, que horas que a gente pode buscar? Não tem hora, vai depender dela. Porque eu pensei, vai demorar pra anestesia voltar. A gente já castrou há mês, então eu sei que quando toma anestesia tem que esperar o gato acordar, daí avisa. Mas eu esperava que eles fossem falar, a gente te liga, ou então vem depois das 5, ou então alguma coisa, sabe? Sei. Aí eu comecei a ficar meio, assim, mais nervosa, né? Porque eu tava com muita dó de deixar ela lá, porque eu já não confiava muito, né, no ambiente. Não me sentia segura lá, me sentia muito mal lá. Ela já tava com medo. Eu não sabia se ela ia sentir dor, eu não sabia quanto tempo ela ia ficar sozinha. Eu não sabia, sabe, eu não queria que ela se sentisse sozinha. Eu sei que parece bobagem, mas era essa a minha sensação. Eu não queria que ela se sentisse abandonada, sabe? Daí eu sabia que tava marcado pra 11 horas, era 10 horas da manhã, tava marcado pras 11, a cirurgia. Então eu pensei, mas vai durar quanto tempo a cirurgia, mais ou menos, né? Meia hora, uma hora? Aí acho que eles falaram que poderia ser por volta de 1 hora e que depois tinha que esperar passar. Aí eu comecei a encher o olho d'água. Eu olhava pra eles assim com o olho cheio d'água, assim, tipo, inconformada, sabe? Tipo, pelo amor de Deus, me fala alguma coisa pra me tranquilizar, pelo amor de Deus. Me mostra que vocês se importam, pelo amor de Deus, sabe? Me mostra que eu posso confiar, me fala alguma coisa, me tranquiliza. E não simplesmente fala que é pra largar ela aqui no chão. A gente largou ela no chão, na recepção, sabe? Alguém pega ela, leva pra algum lugar, fala alguma coisa. Eu acho que é isso que me deixou pior, sabe? Porque eu não senti que eu tava tratando com gente, eu senti que eu tava tratando com um robô, com máquina. Porque ninguém tinha humanidade pra tratar a situação do jeito que merecia, sabe? Daí eu saí chorando. Eu saí de lá chorando, fui lá pra fora chorar. E aí eu ouvi eles meio que querendo se explicar, sabe? Querendo dar uma explicação a mais depois que viram que eu tava abalada. Daí o Rafa ficou lá, acho que eles falaram algumas coisas pra ele, nem queria saber mais também. A gente entrou no carro, eu chorei muito. E aí a gente veio pra minha casa. Daí a gente passou a tarde aqui, eu tinha que trabalhar, tinha reunião, tava, né, tentando ocupar a cabeça. Aí deu 5 horas, eu
ninguém tinha ligado, nem nada. Daí minha mãe resolveu ligar lá, pra perguntar alguma coisa. E eles não tinham nem começado a cirurgia ainda. Ela estava em jejum já há bastante tempo, ela tinha ficado sem comer o dia inteiro e ela ficou sozinha dentro de uma caixa, sabe-se lá Deus onde, o dia inteiro. Tudo bem, os veterinários podem defender que tem algum motivo pra isso, mas se estava marcado para as 11, por que pelo menos não ligou para avisar? Por que não, sabe? Por que não marcou para 5 horas? Por que não teve nenhum tipo de explicação? Aí falou que não tinha feito ainda, era 5 horas da tarde e ainda não tinha feito, que ia começar dali poucos minutos, que ele não tinha tido tempo, sei lá. Daí eu fiquei com uma raiva, eu fiquei indignada, eu fiquei com raiva, eu fiquei incrédula daquilo, incrédula. Eu senti assim, que a Tóquio não tinha ninguém no mundo, que ela nunca teve ninguém, que ela tava abandonada, que ela tava largada, e agora que ela tinha encontrado alguém, que ela continuava sendo tratada como lixo, sabe? Era o que eu pensava. Eu queria estar lá com ela, proteger ela, mostrar que ela tava segura, que agora tinha alguém cuidando dela, mas ela ficou o dia inteiro sozinha, ela só sofreu, só tinha gente cutucando ela, furando ela o tempo todo, e ela ainda ficou sozinha, sabe? O dia inteiro. Eu não sei nem se deram soro pra ela, não sei nem se ela tinha comido alguma coisa, porque não podia. Eu não sei como que foi, sabe? E aí eu fiquei pensando, nossa, nem agora, sabe? Ela vai ter alguém cuidando dela? E aí eles fizeram a cirurgia, e aí eles ligaram pra avisar que podia buscar, ou o Rafa ligou pra perguntar, e eles falaram que eu já podia ir. Eles nem tiveram a decência de ligar pra gente. Daí a gente foi lá pra buscar ela, e aí a gente entrou numa sala, ela tava fora da caixa ainda, enfaixada, e a moça foi explicar, né, o que tinha acontecido. Primeira vez na vida que eu ia receber uma explicação de alguma coisa. Daí ela segurando a gata, assim, pelo cangote e tal, tentando explicar as coisas. Aí, enquanto ela fazia isso, a Tóquio mordeu o dedo dela. A Tóquio mordeu, grudou no dedo dela, ela chacoalhava, ela segurava, ela puxava, ela tentava abrir a boca da Tóquio e não largava. A Tóquio não largava o dedo dela. Daí ela conseguiu, né, abrir a boca dela à força e tirar o dedo, pediu pra outra pessoa segurar e foi lavar a mão. O dente da Tóquio atravessou o dedo dela e ela quase desmaiou. O veterinário falou depois que ela tava lá desmaiando, caindo pressão e passando mal porque ela ficou impressionada porque sangrou muito e atravessou o dedo dela. Eu acho que a Tóquio estava nos vingando, né? Por todo o tratamento que a gente teve lá. Aí, nem teve explicação nenhuma, interrompeu nesse momento da mordida a explicação de tudo que tinha acontecido, então eu não sei o que aconteceu na cirurgia. Ela tinha tentado começar a explicar, mas não deu. Daí, colocaram ela dentro da caixa e a gente foi lá pra fora pra ver medicação. Aí, começaram a tentar tratar a gente um pouco melhor, né? Tentar me tratar um pouco melhor, dar um pouco mais de atenção. Explicou sobre o medicamento, a gente já comprou lá mesmo o medicamento e acho que foi isso. Daí a gente pegou ela pra levar pra casa. Na hora que a gente chegou em casa e colocou ela no box de novo, ela começou a tentar andar. E ela tava muito tonta e muito caindo por causa da anestesia, ela tava muito grogue e não tinha uma pata. Então, além de estar grogue, ela estava tentando andar sem uma pata. É uma parte do vlog, do primeiro vlog, que é muito emocionante pra mim, porque eu tava chorando muito enquanto eu filmava aquele primeiro momento dela. Ela caindo, ela se jogou, assim, ela caía de cara no chão, ela tentava passar por cima da caixa de areia, caía de cara. Tudo ela ficava caindo de cara e isso era muito triste de assistir, porque eu não sabia se estava doendo, porque ela caía em cima do lugar que tinha amputado e tinha acabado de amputar, então foi muito difícil e ela ficava querendo andar, querendo andar, querendo andar. E aí ela pisava na água, pisava na areia, aí tudo virava uma pasta, ela pisava na comida e tinha que ficar tudo meio junto, né, embora ela não soubesse usar a caixinha ainda. E aí foi essa agonia e mais uma vez chorando muito. Aí a primeira noite a gente tinha deixado ela lá, só que ela conseguiu abrir o box de madrugada. E ela andou tudo, ela conseguiu subir na pia, ela subiu no fogão, ela andou a casa inteira, ela sujou a casa inteira. Foi um horror. Daí, no dia seguinte, né, tudo foi aos poucos acontecendo, né? Ela foi se recuperando, ela foi perdendo um pouco o medo da gente e a gente resolveu mudar ela do box pra sala, pra ela não ficar sozinha, isolada no box, que me partia o coração largar ela lá. Toda vez que eu saía de lá de perto do banheiro e ia pra sala fazer outra coisa, eu tinha que ficar indo de meia em meia hora, eu tinha que ir lá. Eu não conseguia não ir, eu tinha que ir lá ver como ela tava, mostrar que eu tava ali, falar que tava tudo bem, sabe? Falar com ela.
Aí a gente resolveu mudar ela pra sala. Até que ela aceitou muito bem, ela se escondia, a gente criou esconderijos pra ela, cantinhos pra ela ficar sozinha e se sentir segura, e ela começou a ficar na sala e até hoje é o lugar dela. Ela nunca mais voltou pro box. Conforme a gente foi tendo mais proximidade de encostar nela, ela deixar a gente encostar e tal, o Rafa e eu, né, a gente viu que ela tinha... O queixo dela sempre foi muito inchado. Mas aí, vendo de perto, a gente viu que tinha... Eu não sei explicar, eu acho que eu vi errado na hora. Mas o que eu vi na hora era como se a gengiva dela tivesse por um fio, sabe? Mexia o queixo dela assim e a gengiva parecia que descolava. Que só tava por um fio, assim, de pele. E aí eu fiquei apavorada. Isso era um domingo e tava inchado e solto o queixo dela, assim, a carne, sabe? Do queixo. Aí na gengiva tinha buracos. Daí a gente resolveu na segunda-feira correndo levar no veterinário que a gente já conhece, que é o nosso veterinário, a nossa veterinária. E a gente levou lá e aí, né, resumidamente, tinha um abscesso de um lado, tinha larva do outro, porque eu acho que ela deve ter levado uma pancada quando ela foi atropelada, se é que ela foi atropelada. Deve ter levado uma pancada, criou uma ferida, como tinha larvas na mão, ela poderia lamber e não sei, entrou larva lá. E aí fizeram o procedimento pra retirar a larva que tinha, tirar o abscesso, costurou, deu tudo certo, fechou, já tá ótimo, já cicatrizou muito rápido, levou ponto, mas também foi fácil de tirar. O outro problema que tinha era a barriga dela, que parecia uma pedra. A barriga dela estava muito grande e você apertava, parecia pedra, estava muito dura e muito grande. Então a gente deduziu que era verme. Mas aí fizeram também raio-x. No raio-x não dava pra ver o que era, mas tinha algum corpo estranho. E também... Ai, gente, é muita coisa. E teve um dia que a gente tava com ela, o Rafa tinha pegado ela no colo e tinha sentido que tinha, tipo, alguma coisa pendurada no bumbum dela. E ele falou, acho que é algum cocôzinho que ficou pendurado aí. Vamos ver o que que é. Aí eu peguei um lencinho umedecido, ele levantou o rabinho dela assim, e eu vi que tinha um negocinho pra fora, desse tamanho, mais ou menos assim. Parecia cocôzinho. Aí ele falou, puxa. Eu falei, não vou puxar. Puxa. Puxei. Aí eu peguei e comecei a puxar muito devagar. Eu falei, meu Deus, será que é o intestino dela? Parecia o intestino, era fino assim, mas parecia o intestino, sabe? Eu falei, meu Deus, eu vou matar essa gata. E eu puxei bem devagar e não parava de sair. Tava desse tamanho já e não parava. Aí eu parei, eu falei, será que é o intestino dela? Ele, não, puxa. Lembrando, a gente não deveria ter puxado, né, eu acho. Daí fui puxando. Era mais ou menos desse tamanho e era um plástico. Era aqueles plástico fino, sabe? Eu acho que tipo, que tem carne. Eu acho que deviam ter dado uma carninha no saquinho pra ela, ela comeu o saquinho junto. Deveria ter o suquinho da carne ali, ela foi comendo. Só sei que era desse tamanho, tinha uns 30 centímetros mais ou menos. Tava bem sujo, né, obviamente. Levei direto pra jogar fora, pro banheiro pra jogar fora. Só tinha esse, graças a Deus, e poderia ter dado muito ruim isso de puxar, poderia ter enroscado alguma coisa lá dentro. Saiu com facilidade, graças a Deus, foi Deus. Deus tocou ali a situação em vários momentos. Foi um milagre tudo que aconteceu por ter dado certo, na verdade, porque muita coisa poderia ter dado errado. Bom, resumidamente, né, vocês já viram os outros vídeos, então queria contar mais do início mesmo. Ela fez raio-x, ultrassom, 2 exames de sangue, fez raspagem na pele, fez aquele procedimento na boca, tomou vermífugo, tomou um outro remédio para parasitas, tomou 2 tipos de antibiótico, tomou um remédio para gases, um remédio para o intestino, tomou anti-inflamatório, tomou tramal, tomou muito remédio, muito mesmo. Tudo muito rápido, tomou 3 anestesias gerais. Ela tomou anestesia pra... não sei se a primeira foi geral, mas foi uma anestesia. Tomou anestesia pra fazer o curativo da pata, tomou anestesia pra amputar a pata e tomou anestesia pra limpar o corte aqui, pra limpar o que tinha aqui. Então, e ela estava muito anêmica e com um nível de infecção no sangue altíssimo. Então, não era pra ela ter resistido. A veterinária que eu confio lá, ela falou que é um milagre dela ter resistido, que ela é muito forte, porque do jeito que ela estava anêmica, fraca, desidratada, desnutrida, não dá pra saber como que ela conseguiu aguentar tudo isso. Então, e ela também tinha pulga e carrapato. Para um gato ter carrapato, eles falaram que tem que estar numa situação precária por muito tempo, largada mesmo, numa situação muito complicada, pra chegar a ter carrapato. E ela tinha carrapato, o que era muito perigoso também, porque agravava outros tipos de complicações que ela já tinha. Então, tinha esse negócio do queixo, tinha a anemia, tinha a infecção, tinha pulga e carrapato, tinha essa questão da barriga dela que a gente não sabia o que era, e depois com o ultrassom a gente foi vendo que era fezes mesmo, e que com os remédios pro intestino poderia sair tudo. Graças a Deus saiu tudo. E resumidamente, hoje em dia ela tá bem melhor. O último ponto que a gente tá tratando é a questão
da pele dela, que a gente descobriu uma alergia, não alergia, bactéria. Aqui no queixo, na pata, em alguns lugares dela tá caindo pelo e tá vermelho, assim. Então, ela fez o exame de raspagem e agora a gente tá passando uma pomada, vão ser 30 dias de pomada, pra evitar tratar com medicamento e banho, por enquanto. Então a gente vai ver se a pomada vai resolver, espero que resolva. Mas ela já engordou 1 quilo, ela não dá pra sentir só osso nela mais, ela tá bem mais fortinha. Ela pede carinho, ela confia na gente, ainda tem uns momentos de assustada, de fugir, de se esconder, mas é normal, são só 3 semanas, ela passou por muita coisa. Ela já fez o FIV-FeLV, deu negativo, então agora a gente tá começando a introduzir ela a outros gatos. Posso contar isso em outro vídeo porque esse relato vai ficar muito longo, mas a gente já trouxe ela aqui pra casa uma vez pra trocar cheiros com os outros gatos. Eles não se viram nem se tocaram ainda e levamos os outros gatos lá pra casa do Rafa, que é onde ela tá, pra gente ir tentando fazer essa adaptação com cheiros primeiro, nos primeiros dias, e depois tentar começar a apresentar eles. Não tá sendo fácil, eles não estão aceitando muito bem, mas a gente vai conseguir porque a gente já passou por tudo isso até agora, então a gente vai conseguir passar por isso também. E em breve espero que estejam todos felizes brincando e que ela já nem se lembre mais de como foi passar por esse pesadelo todo. O pelo dela no lugar que amputou já tá crescendo, ela tá conseguindo pular a cama, descer da cama tranquilamente com uma pata só, comendo muito bem, ela tá relativamente ativa, assim, tá começando a andar mais, ela tá dormindo na cama já às vezes, então assim, ela tá socializando e tá melhorando e tá cada dia mais forte, graças a Deus. Então esse relato era pra contar um pouco mais, de uma forma um pouco mais humana, como aconteceu tudo. Com certeza eu esqueci de várias coisas importantes, porque eu tô simplesmente contando como foi e a gente vai esquecendo, né, de muitos pontos, mas de qualquer forma tem os outros vídeos aí pra vocês verem como foi. Eu agradeço todo mundo que apoiou, que comentou, que veio falar comigo. Foi muito importante todo mundo que veio falar comigo. Vocês podem achar que não, mas uma mensagem de apoio me acalmava o coração. Eu queria agradecer a todo mundo que se envolveu. A minha vizinha, que se não fosse ela, não teria conseguido colocar ela na caixa. O Henrique, que é um amigo meu de muito tempo atrás, que ele faz medicina veterinária. E pelo Instagram, ele ia tirando dúvidas minhas, ele ia me acalmando, ele ia tentando me instruir de alguma forma. Não era um diagnóstico, mas ele me acalmava, sabe? Então isso foi muito importante em vários momentos. O Rafa, que fez tudo que eu não tive coragem de fazer. Todos os momentos que tinha que pegar ela e colocar em algum lugar, tocar nela, dar remédio, ele deu todos os remédios pra ela. Não dei nenhum remédio pra ela. Ele deu todos. A única coisa que eu me envolvia mais era pra trocar curativo, pra limpar as coisinhas dela. Isso eu me envolvia mais. Mas até comidinha ele fez pra ela. Fígado, franguinho, colocar o sachê, tudo que eu não fazia, ele fazia por ela. Então, se não fosse ele também, jamais teria conseguido e ela não estaria tão bem do jeito que ela tá. Então, foram várias pessoas que se envolveram pra fazer tudo isso acontecer. E hoje a gente pode dizer que tá tudo bem e eu esperei muito. Eu lembro que quando tava daquele jeito eu chorava achando que ela ia morrer à noite sem eu ver. Eu pensava, nossa, será que algum dia eu vou estar gravando um vídeo ou falando pra alguém como foi difícil, mas como a gente conseguiu, como deu tudo certo. E esse dia chegou, graças a Deus. Ainda quero ver ela com pelinho tudo normal já vai ter escondido a cicatriz. Ela vai estar junto com os meus outros gatos brincando e todo mundo vai estar muito bem, muito saudável. E esse dia vai chegar também e eu vou mostrar isso aqui pra vocês também. E eu sou muito grata, a minha fé aumentou muito nesses últimos tempos por causa dela. Eu acho que ela me ensinou muita coisa também, eu sei que é clichê falar isso, mas eu aprendi tanta coisa, eu rezei como eu nunca tinha rezado antes, sabe, me reconectei com a minha parte espiritual e religiosa, então eu acho que isso teve um impacto na minha evolução espiritual mesmo, porque eu me reconectei com forças que eu tinha me distanciado antes. E tudo isso graças a ela é um anjo na minha vida, eu amo ela profundamente. E eu acredito que ela tem esse tipo de sentimento por mim também, então é um acontecimento que mudou muito a minha vida. Então, enfim, muito obrigada por terem assistido. É inacreditável, acho que ninguém assistiu até aqui, mas eu queria ter esse relato pra mim também. É uma época que marcou muito a minha vida, então muito obrigada a todos. Curtem esse vídeo, compartilhem pra história dela chegar em mais pessoas, porque é uma história muito bonita. Me sigam lá no Instagram, está nos highlights, todos os stories, os principais stories da história dela.
E eu ainda posto diariamente fotos e o avanço dela. Então espero muito que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, um grande beijo e até o próximo vídeo.